presidente Lula e o governo americano trocaram acusações severas ao longo dessa quinta-feira. A palavra a ser usada é sim, conscientemente da nossa parte. Trata-se de uma escalada no âmbito da crise do tarifaço. Lula ameaçou taxar Big Techs. Donald Trump voltou a acusar o Palácio Planalto de perseguição política a Bolsonaro e foi mais longe ainda. A reportagem é de Luciana Amaral. Em entrevista à CNN Internacional, Lula criticou o anúncio surpresa do tarifaço e a forma como o Brasil foi notificado. O que não pode é o presidente Trump esquecer que ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos e não foi eleito para ser imperador do mundo. A Casa Branca rebateu diretamente a fala de Lula e defendeu a postura de Trump. The president is certainly not trying to be the emperor of the world. He is a strong president for the United States of America, and he's also the leader of the free world. And we've seen a great shift across the entire globe because of the strong leadership of this president. Além de criticar o republicano, Lula cutucou as Big Techs, ameaçando tributar as empresas digitais, tema sensível ao presidente dos Estados Unidos. E eu queria dizer para vocês que a gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Nós não aceitamos que, em nome da liberdade de expressão, você fique utilizando para fazer agressão, para fazer mentira. O presidente não explicou como essa possível cobrança adicional seria feita e nem quais empresas exatamente seriam afetadas. Questionadas, lideranças governistas aqui no Congresso também não sabem como a tributação poderia acontecer. Mas a fala incisiva do petista também reavivou a acusação americana de que o Brasil pratica concorrência desleal. For years, we know Brazil's digital regulations and weak IP protections have undermined U.S. tech and innovative companies, and their tolerance of illegal deforestation and other environmental practices puts American producers, manufacturers, farmers, and ranchers who follow better environmental standards at a competitive disadvantage. A troca de declarações entre Brasil e Estados Unidos assustou o setor privado, que participa das discussões com o governo brasileiro sobre o tarifaço. Um dos principais temores é de que a briga política deixe a chance de um acordo ainda mais distante. Tentando garantir algum capital político, o ex-presidente Jair Bolsonaro se apresentou para tentar negociar com Donald Trump. Se o Lula sinalizar para mim, me der o passaporte, né? Eu sei que não é ele que vai dar o passaporte, eu negocio com o Trump. Nesta quinta, o filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro foi tema de reportagem do Washington Post sobre sua tentativa de convencer o governo americano a aplicar sanções contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro aposta em um gesto de Trump para conseguir avançar o projeto da anistia no Congresso, algo que o beneficiaria. Mas o Congresso entrou de recesso agora sem tocar no assunto. Em nova carta, Trump voltou a defender o ex-presidente brasileiro. Disse que o julgamento contra Bolsonaro precisa parar imediatamente. O republicano também criticou o governo federal, dizendo esperar que o Planalto mude de rota, sem o que classificou como ataques a oponentes e um regime de censura. Creomar, eu sei que a pergunta é complexa, mas é a que está na cabeça de todo mundo. Para onde está caminhando essa crise? Uau, William, boa noite a você, Lorival, Thaís, Caio, Daniel que está aqui comigo e aqueles que nos assistem. Eu creio que o grande dilema dessa crise no presente momento é que a briga parece boa para todo mundo, até o momento em que ela deixa de ser boa. O que eu estou querendo dizer? Do ponto de vista daquilo que envolve Donald Trump, isso é parte da plataforma do MAGA de constranger outros atores internacionais e isso, em algum sentido, carreia apoio e votos, pensando que tem uma eleição para o Congresso no próximo ano que pode ser definidora do destino político dele. Do ponto de vista da família Bolsonaro, os movimentos, as cartas e declarações da Casa Branca em favor de Jair Bolsonaro fazem, no mínimo, com que a eleição seja um plebiscito acerca do futuro de Jair Bolsonaro. E no caso do presidente Lula e do seu próprio governo, que até 10 dias atrás efetivamente não possuía uma agenda muito clara e uma chance que se esvaía de reeleição, de maneira efetiva, a crise que se coloca dá a ele
uma agenda, uma bandeira, a possibilidade de tomar de volta o discurso nacionalista que estava nas mãos da direita bolsonarista. O que me parece, então, é que a crise tende a se adensar enquanto não estiver na sala de negociação algum ator que queira colocar a bola no chão. E aí, nesse embate de egos e vaidades, me parece que os dois temperamentos dos principais líderes na questão é muito pouco propenso, no atual momento, pela troca de razoabilidade, pela possibilidade de receber algum apoio público. Então, eu me sinto, nesse exato momento, um tanto quanto pessimista em relação aos desdobramentos da situação. Lorival, muitas vezes, quando a gente cobriu conferências internacionais, a gente se debruçou bastante na linguagem, nas entrelinhas dos textos. Na minha leitura, comparando a carta que o Trump mandou para Lula semana passada, na qual ele anuncia o tarifaço, e comparando os termos da carta que ele envia hoje a Bolsonaro, eu fiz uma leitura de escalada. Ele usa com Bolsonaro uma expressão que ele não usou com Lula, que é o regime brasileiro de censura. Quando ele escreve a Lula, ele acusa o STF. É uma acusação severa, porém limitada. Agora ele expande. Ele considera Bolsonaro a vítima de um regime, assim como a gente usa o regime teocrático, o regime ditatorial, o regime venezuelano ou o regime que você quiser. Para onde vamos? Exato, na linguagem, digamos, coloquial, jornalística, né? E até alguns casos na ciência política também, não em todos, a palavra regime tem uma conotação pejorativa, né? Assim, de algo que é autoritário, né? Geralmente, quando você usa essa palavra, em vez de governo, você está dando uma conotação de que ali as instituições não são independentes, né? E de que as eleições não são justas. Então, numa palavra de 6 letras, toda palavra tem a sua história, né? E essa palavra tem uma história muito forte, realmente, e que tudo isso está envolvido nessa palavra. Realmente, a gente não aplica a palavra regime normalmente para países que são democráticos. E, de fato, nessa carta de hoje, que foi publicada depois da entrevista do Lula à CNN Internacional, na qual o Lula diz que o Trump não foi eleito imperador do Brasil. Do mundo. Do mundo, desculpa. E diz também que se o Trump tivesse invadido o Capitólio aqui no Brasil, ele também seria preso, assim como o Bolsonaro talvez venha a ser. Nessa carta do Trump, ele realmente eleva o tom no ataque às instituições brasileiras, ao regime, ao sistema político brasileiro e no apoio ao Jair Bolsonaro. E eu só consigo ver essa carta dentro desse contexto da entrevista do Lula a Mampur, porque não aconteceu nenhuma outra coisa, né, assim, que tenha tido um impacto internacional ou um impacto nos Estados Unidos para trazer de volta esse tema, para ocupar o presidente Trump, que é um homem muito ocupado, para ele voltar à carga e com essa escalada. Daniel e Caio, há uma interpretação do clima criado a partir dessas trocas nesta quinta-feira da possibilidade de sanções em Washington sendo pensadas em relação ao Brasil. Como que o governo brasileiro está encarando isso, Daniel? Com despreparo, William. Amanhã, sexta-feira, nós vamos ter o 5º dia seguido de reuniões entre ministros do governo, principalmente o MIDIC, com o setor privado, amanhã com a indústria da mineração. E o setor privado se ressentiu muito das declarações de Lula hoje na entrevista a Mampur e depois também no pronunciamento de agora à noite, porque percebeu uma oportunidade desperdiçada de lançar uma mensagem minimamente convidativa ao diálogo com os Estados Unidos.
O que se viu no discurso de Lula, na entrevista ou no pronunciamento, foi exatamente o oposto, e é o oposto também de todo o espírito das reuniões anteriores até de segunda-feira até hoje, quinta-feira, com o próprio governo, em que o combinado era desescalar, o combinado era fazer acenos, o combinado era negociar. Mas que negociação se os ministros Alckmin, Mauro Vieira, sequer estão cogitando ir para os Estados Unidos? Se o segundo escalão não está indo para os Estados Unidos, Williams, para te contar uma coisa, se a embaixadora do Brasil em Washington está em férias, e hoje o Itamaraty dizia o seguinte, falando assim, olha, não tem problema ela estar em férias, isso foi uma circunstância, ela não sabia do tarifaço, mas ela está operando, ela está fazendo ligações em home office. Era para o Brasil estar ali empenhado, circulando no Capitólio, circulando no Departamento de Estado, tentando circular na Casa Branca, caçando cada cafezinho possível com o interlocutor. E não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo canais fechados, obstruídos e mensagens retóricas para jogar mais gasolina na fogueira. Eu conversei hoje com empresários, né, das empresas americanas. E ele me disse uma coisa interessante sobre esse timing, que ele disse o seguinte, olha, Thaís, se você me manda uma mensagem e eu não respondo, você me procura de novo. Se eu continuo não te respondendo e a minha resposta é do seu interesse, você procura uma pessoa que me conhece e diz assim, fala lá com ele, pede para ele me responder. Se nem assim eu te respondo, você vem até a minha empresa, bate na porta, você fala, escuta, por quê? Porque o interesse é seu. Ele disse, nós somos o país vendedor. A gente tem que ir buscar, se é de interesse do Brasil, e aí ele disse o seguinte, o governo está agindo no tempo do correio. Ele falou, olha, como é que pode, em pleno século XXI, o governo achar que vai mandar uma carta, aí o correio vai entregar, alguém vai ler, aí alguém vai escrever a resposta e o correio vai entregar e a carta vai se desvirtuar. Então, há uma leitura assim, não só desse despreparo, mas da falta de percepção do tempo de ação, que começou não com o tarifaço, começou com a demora da resposta da carta de 16 de maio, que o presidente Lula ressaltou hoje na entrevista com a Manpur. Então, assim, a carta de 16 de maio, ninguém foi lá e falou, fala com fulano para me atender. Você recebeu minha carta? Você leu minha carta? Você leu minha carta? Você recebeu a minha carta? Porque ali, o Brasil não estava entre as prioridades dos Estados Unidos. Ele tinha que se fazer prioridade diante do interesse da economia brasileira. Eu não sei, existe resposta para essa pergunta, Caio, assim, razoavelmente simples. Quem é que está coordenando a estratégia brasileira? Não tem quem está coordenando a estratégia brasileira nos Estados Unidos. Não, aqui? Aqui, Sidônio Palmeira, é o marqueteiro do governo, participa de todas as reuniões para decidir isso, né? Ministro da SECOM, ele que está coordenando. Claro que tem vice-presidente Geraldo Alckmin, fazendo o que tem que fazer. Eu até acho que ele está fazendo o que ele tem que fazer. Ele é o vice-presidente, ministro da Indústria e Comércio. Agora, o Daniel colocou, né? A gente tinha essa informação ontem também. A embaixadora do Brasil em Washington está de férias. O ministro Mauro Vieira estava na Irlanda. Acho que voltou hoje. Estava na Irlanda. O Celso Amorim submergiu. O presidente Lula dando as declarações e escalando. Para mim, está muito claro que a preocupação, pelo menos na largada, pode ser que a semana que vem mude, eu não estou na expectativa de que isso vai mudar. O governo aproveita claramente o episódio do tarifaço para recuperar a popularidade do Lula. Está muito claro isso. Quem está coordenando a estratégia de reação é o Sidônio Palmeira, não é nem o Celso Amorim, nem o Lula e nem o Mauro Vieira. Cleomar, você consegue identificar, se a gente fosse dar uma nota, né, para usar uma linguagem bem popular, de 0 a 10, que gravidade as pessoas responsáveis em Brasília pelas negociações atribuem à crise? Porque a sensação que a gente tem pelos relatos do Daniel e do Caio e da Thaís é que eles estão ali dando de 4 a 5. William, essa é uma pergunta muito boa. Eu te diria que, muito possivelmente, um número alto de atores importantes na esplanada dos ministérios e no Palácio do Planalto em específico ainda não conseguiu chegar no estabelecimento de uma gradação à crise. E aí eu vou te explicar de onde vem o meu argumento.
ele se baseia basicamente em duas questões. A primeira delas é que existiu uma crença no Palácio do Planalto, durante muito tempo, de que se o Brasil não provocasse os Estados Unidos, não criasse nenhum tipo de movimento para uma negociação formal, uma viagem do gênero, as atenções americanas estariam direcionadas para outros lugares do mundo, e isso efetivamente faria com que se ganhasse tempo e estava tudo bem com a tarifa ali de 10%. O outro elemento vinculado a este tem a ver com a própria conjuntura e o contágio que a política externa vem sofrendo nos últimos governos, não só no governo Lula, mas também no governo Bolsonaro, em algum sentido, desses componentes de lógica e de política interna. E aqui a gente precisa trazer dois episódios que eu acho que são importantes. O primeiro é a própria situação do filho do ex-presidente Bolsonaro nos Estados Unidos e que foi subestimada ao longo do tempo. Se achava que ele nunca teria acesso a atores ou a capacidade de fazer qualquer tipo de movimento que gerasse constrangimento ao governo. E a segunda é a forma como, em algum sentido, esse conjunto de atores, Palácio do Planalto e Ministério das Relações Exteriores, também se moveu muito pouco em direção ao Washington, né? Então, por mais que seja louvável a ideia de ouvir os atores, como o Daniel trouxe muito bem aqui, o importante seria que ou Mauro Vieira, ou Geraldo Alckmin, ou algum outro preposto do Executivo estivesse em Washington. Não para ser recebido na Casa Branca, porque isso provavelmente não aconteceria, mas para estar à busca de pessoas que pudessem ser algum tipo de interlocutor, porque, de fato, o grande problema da crise hoje é que se estabeleceu uma situação em que não há interlocutores. E a relação do governo brasileiro com o Estado americano, que já era um tanto quanto fria durante a administração Biden, hoje, em algum sentido, é inexistente. E esse é um grande problema aqui, que nos leva à questão que é sempre importante lembrar. A Casa Branca quer negociar? E tem uma dificuldade, né, William? Assim, todos que estão se colocando no campo para negociar com a Casa Branca, a gente falou ontem aqui do Roberto Azevedo, né, ex-diretor da OMC, sendo contratado pelo setor privado para ir lá negociar com os americanos. Vai ter uma comitiva agora de parlamentares, senador Nelson Trade, senadora Tereza Cristina, indo lá negociar. Eles não têm um mandato para fazer essa negociação, porque eles não podem chegar lá e falar, olha, a gente não vai mais tratar de desdolarização, a gente não vai mais tratar de rota da seda, o Brasil entrar na rota da seda, o Lula não vai mais tratar do empoderamento do sul global. Não que isso devam ser temas, mas eles não podem falar pelo governo brasileiro. Quem pode fazer essa negociação é uma negociação Estado-Estado, não é nem uma negociação Congresso Brasileiro-Estado, tampouco uma negociação setor privado com os Estados Unidos. Essa é uma cobrança dos empresários, né? De dizer, a gente já está indo, nós estamos contratando o Roberto Azevedo e outros, a gente está atuando para convencer os nossos pares lá a trabalharem por nós, por eles também, obviamente, nós estamos fazendo isso, mas nós temos um limite. Chega uma hora que o Brasil precisa ter alguém que responda pelo país, e nós não podemos fazer isso.